Olá pessoal, a paz de Cristo para todos, aos amigos, aos irmãos de igreja, a todos aqueles que estão buscando o entendimento da palavra de Deus ou com o desejo de ouvir a palavra de Deus, que é muito interessante, que é muito bom, né? Antes de começarmos, eu vou insistir com vocês, porque eu necessito do seu like. Coloca o seu like. Coloca a sua inscrição, é importante para mim, isso é muito importante. Eu não deixo de pedir, porque isso é importante para que eu mantenha o meu canal avançando, né? Quem que não tem o objetivo de avançar nos seus propósitos, daquilo que ele deseja fazer, crescer em cima daquilo? Quem é que não deseja? Todo mundo. Então eu também desejo, por isso que eu te peço like, eu te peço inscrição, eu te peço compartilhamento, para que essa palavra, esse vídeo, né, seja levado para muitas outras pessoas e que elas possam usufruir também desse pequeno entendimento, né, desse curto espaço que eu tenho de vídeo, né, que ele não é longo, mas que eu trago a palavra de Deus da maneira mais simples, mais resumida possível, para que todos possam entender, né? E eu estou deixando agora abertos os comentários. Quem quiser fazer comentário, amados, olha, faça o comentário aí embaixo, se você gostou, se você não gostou, se eu posso melhorar, o que falta, mas faça um comentário, para mim é interessante. Pode fazer, eu recebo às vezes aqui por mensagem críticas, eu recebo elogios, né? Eu estou aí preparado para tudo, né? Tá bom? Hoje, no nosso vídeo, nós vamos falar de algo muito interessante, que é a área angelical, né? Será que a gente está aqui, mas está sozinho, né? Você olha para um lado, olha para o outro, não vê nada, não vê ninguém, se sente solidão, mas será que você está sozinho? Eu vou te mostrar hoje no vídeo que nós, né, não estamos só. Os nossos olhos, nossa visão, ela é limitada, muito limitada pelos nossos pecados. Por isso a gente não consegue enxergar um mundo que existe dentro deste mundo que eu, que você, que todos nós estamos. Então, dentro deste mundo, há outras criaturas, seres, estão aqui do nosso lado, né? Junto conosco, eu vou te mostrar isso, junto conosco. E a gente não percebe, mas eles estão em plena atividade aqui. Plena atividade. E de que forma que eles fazem, como é esse trabalho que eles fazem aqui, né, aqui na Terra conosco, né? Uns nos auxiliando, outros nos prejudicando. É assim que eles estão fazendo suas atividades, trabalhando 24 horas por dia, nesse sentido. E eu vou te mostrar isso passo a passo na Bíblia. Você vai poder também entender através de algumas experiências. Quem que não tem experiência? Quem que não tem algo para contar das experiências espirituais? Então nós vamos abordar isso. Primeiro eu quero que você veja essa introduçãozinha que eu estou deixando algumas imagens, que você veja e depois a gente vai entrar em nosso vídeo e a gente destrincha um pouco. E se você tiver algum comentário, aí embaixo você faz, tá bom? Não esquecendo de deixar o seu like e a sua inscrição e compartilhar esse vídeo. Veja aí agora. Pois é, pessoal, então a gente viu as imagens, né? Essas imagens são imagens que a gente projeta como que se fosse, mas ninguém tem certeza se eles são dessa forma, né? A gente imagina que fosse assim, mas a gente vê muitas situações, né? Que a gente às vezes tem algumas pessoas têm visões e caminham nesse mesmo sentido das imagens que a gente viu. Algumas são até assustadoras, né? Mas se a gente vê alguns relatos na Bíblia, Daniel, por exemplo, ele teve uma visão de anjo angelical, ele ficou uma semana passando mal.
uma semana passando mal com o que viu. Então, o que tem do outro lado é um mistério e muita coisa apavorante. Então, a nossa visão, ela foi limitada. Quando Adão e Eva lá no Éden, eles tinham uma visão espiritual. Antes do pecado, antes de pecarem. Depois que pecaram, a visão ficou limitada ao corpo, à carne, né? Então é nesse sentido que nós vamos falar hoje. Nós vamos fazer o relato lá de Gênesis 3. O versículo está lá em Gênesis 3, de 2 a 4. E lá em Gênesis 2 a 4 diz o seguinte. Eu vou ler um versículo, não vou ler o 4, mas eu vou ler o 2 e o 3. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore do meio, que está no meio do jardim, pois do momento que você comer ou tocar nela, certamente morrerão. Vocês vão morrer. Então, o relato que Deus disse para Eva e Adão é o seguinte: vocês podem comer de todo o fruto que está no jardim, só não toca, não come, não toca no fruto da árvore que está no meio do jardim. Então, momento que você tocar nela, certamente morrerão. Quem que estava ali naquele jardim? Tinha um cenário ali: Adão, Eva, uma serpente, né? Entre aspas, mas um ser inteligente. Serpente pelo modo de se narrar. Não tinha nada de cobra, era um ser espiritual. Um ser espiritual com suas características. Que a gente pode perceber, extremamente inteligente. Ele tinha um objetivo claro dentro daquele diálogo com Eva. Ele inicia um diálogo e ele tinha um objetivo. Esse propósito, o seu intelecto persuadindo, jogando para dentro de Eva, palavras no intuito de induzir Eva ao erro, de induzir Eva à desobediência. Você percebe que nessa narrativa ele não ataca, ele não vai para cima, ele não pega a mão de Eva e faz com que ela pegue. Não, é com palavras, é com a força negativa que ele induz e leva Eva no caminho do erro. Ele leva Eva lá no caminho do erro. Então é um ser extremamente inteligente. A Bíblia relata que ele era o mais astuto, ou seja, ele era o mais, mas tinha astuto que era um pouco menor do que ele, mas que estavam ali também. Então esse é o mundo espiritual, está repleto desse tipo de ser, inteligentes, com objetivo, com a única vontade de induzir o homem ao erro. Porque você acha que aquilo acabou ali no Éden? Só foi aquela narrativa e não existem mais? Eles não atuam mais? Enganam, meu amigo. Eles atuaram no Éden e vêm atuando até hoje. E na Bíblia, nós temos algumas narrativas que comprovam isso. Nós vamos pegar lá em Mateus capítulo 16, versículo 23, capítulo 16, versículo 23, quando Jesus fala sobre a sua morte e Pedro a rejeita. Jamais, como que se Jesus não fosse morrer. A palavra de Jesus é: para trás de mim, Satanás. Então Jesus ali percebe que aquela força maligna, aquela força que induz ao erro, ele estava projetando em Pedro a negativa da morte de Jesus. Jesus imediatamente identifica que não era Pedro que estava falando, mas aquele espírito maligno falando, colocando no ouvido de Pedro aquelas palavras. Você vê como que ele atua? Induzindo o homem ao erro, induzindo o homem ao pecado, induzindo o homem à negatividade, Então, são forças que atuaram
e que atuam até hoje. Essas forças provocam doenças, elas provocam, toda doença é maligna, vem do espírito, né? Vem de espíritos malignos, de espíritos ruins, toda doença, não. Tem doença que é genética, tem doença que você adquire porque você toma, fuma, pega um câncer, ela foi o diabo? Não, você que provocou aquilo, o diabo te induziu a fumar para te matar. Porque o objetivo dele é te matar. Ele veio para matar, roubar, destruir. Mas não foi ele que provocou. Não foi ele. Quem provocou foi o cigarro. Agora, tem doenças que é ele que coloca. É ele que faz. Você quer ver só? Vamos pegar as doenças e isso é aquilo que está registrado. Né? Está lá em Mateus capítulo 17, versículo 14. O homem chega para Jesus: tem misericórdia do meu filho. Ele é lunático. Ele se joga no fogo, se joga na água. A gente não sabe o que é. Já levou no médico, o médico fala que é uma epilepsia. É uma epilepsia e não se cura, ela não cura. Então, Jesus imediatamente, né, manda seus discípulos. Chega lá, os discípulos não conseguem curar o menino. Não conseguem. E Jesus manda trazer o menino. Imediatamente, o Cristo, ele identifica naquele menino não uma doença, mas um espírito maligno que estava no menino. E repreende aquele espírito maligno e o menino fica curado. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que se esse menino estivesse hoje aqui, hoje no nosso meio, e ele fosse ao médico, o médico ia dizer que era um espírito maligno? O médico ia ficar dando remédio, calmante para o menino. Quantas pessoas estão sofrendo de doenças aí que tomam calmante, tomam isso, tomam aquilo, só para amenizar? Porque o médico não consegue descobrir o que é, o que provoca, de onde que vem. Faz exame aqui, faz exame ali, faz exame lá e nada, não vê nada. Não vê. Você sabe o que não vê? Não vê porque aquilo é espiritual. E só quem tem o discernimento espiritual que pode perceber que aquele tipo de coisa ali não é algo físico, mas algo espiritual, provocado por forças espirituais malignas. Muitas pessoas não admitem, principalmente no dia de hoje, né? Muitas famílias não admitem, mas está aí, né? Então aquele menino, ele não tinha uma doença física, ele tinha uma doença espiritual e Jesus o curou. Eu vou narrar uma outra doença interessante que muitas pessoas hoje sofrem e não admitem. Está lá em Mateus também, capítulo 8, versículo do 28 ao 34. Eram duas pessoas, dois homens, eles estavam com doença mental, havia afetado a mente deles, e eles viviam se cortando. Eles moravam, sabe onde? Passaram a morar, saíram de dentro das suas casas e foram morar dentro do cemitério, e ficavam lá no cemitério. Quem passava lá, eles jogavam pedra, eles pegavam um caco de telha e se cortavam, né? Viviam aquela vida louca, e ninguém sabia o que era, até que passa Jesus e aqueles seres malignos se manifestam. Eu vou te fazer uma outra pergunta. Quantas pessoas você conhece ou que você já ouviu falar que moram dentro de cemitério? Você acha isso normal? Eu moro lá dentro porque é confortável. Eu acho mais confortável você morar debaixo de uma ponte, né? Você limpa um lugarzinho debaixo de uma ponte, que você morar no meio dos sepulcros, no meio das catatumbas, né? Você acha isso normal? Ele gosta de morar no cemitério? Ele adora, fica dentro do cemitério e gosta, ele é assim mesmo. Não é não, irmão? Não é não. Ele está sob influência maligna. Ele procura esses lugares sujos, lugares de podridão, né? Lugares de mortos. Os mortos só está ali o corpo, só está o corpo que está ali, e o corpo apodrece. O que existe em nós
O maior de nós é o que está dentro de nós, é o nosso espírito. Esse volta a Deus. O resto é corpo e ele gosta de ficar ali, né? Então as pessoas estão endemoniadas ou sob influência de demônio. E essa é uma doença que o demônio provoca. Então fica na cabeça ali. Você acha que o cara é doente, dá calmante. A família pega e leva para o médico e dá calmante. Um calmante o corpo não reage, porque o corpo cai mesmo, fica mole. Aí o cara não levanta, mas a hora que ele levanta, ele volta para fazer tudo isso aí. Volta tudo de novo, né? Então, hoje muitas pessoas sofrem, porque não admitem a ação maligna. Uma ação, ainda hoje, desses espíritos malignos. Daqueles que atuaram lá no Éden, daqueles que atuaram na vida, no período de Jesus, eles atuam hoje. Hoje, a sociedade prefere botar um monte de nome nessas doenças. Vamos trocar os nomes. Vamos botar tudo nome nessas doenças. Aí não tem mais influência. Não é só a sociedade. E muita igreja não expulsa espírito maligno. Não tira espírito maligno. Porque não crê. Porque não crê. Prefere admitir doenças. É mais fácil, né? Ou às vezes eles não têm poder para expulsar. Naquele menino que estava com epilepsia, antes de Jesus curar, ele pediu para que os discípulos fossem lá, leia lá, pediu para que os discípulos fossem lá curar o menino, e eles não conseguiram curar, não conseguiram tirar aquele espírito, porque precisava de uma intimidade maior com o Pai, uma unção maior para poder tirar aquele, senão não tirava, senão não tira, não é? Eles não... Se você não tiver na unção, se você não tiver no jejum, se você não tiver na oração, se você não tiver na consagração, não vai não. Não vai não, porque você vai passar vergonha. Então você tem que se fortalecer na oração, no jejum, na consagração, para que haja uma operação de milagre ali, de expulsão daquele demônio. Então, as coisas vão assim. Muitas pessoas estão sofrendo com isso, porque não há discernimento, quase não há mais discernimento com aqueles que servem a Deus para você identificar o espírito maligno. Eu gostaria de dizer que nem toda doença, né, proveniente, como eu já disse, de espírito maligno, mas nós estamos infestados de doenças por espírito maligno. Eu vou contar uma experiência, né? Antes disso eu vou dizer para você também que não é só o espírito maligno que está por aqui, nesse mundo aqui, ó, onde nós vivemos. Anjos enviados por Deus estão aqui ao nosso redor. Aqueles que servem a Deus, o anjo acampa ao redor dele. Foi por isso que Deus disse, o anjo acampa ao nosso redor, nos protegendo, trazendo a proteção divina. Nesse mundo espiritual há uma luta muito grande entre esses anjos, né? E eles estão sempre nos protegendo, lutando ao nosso favor, estão sempre aqui do nosso lado. Você vê o caso de Daniel. Daniel, quando você orou, eu ouvi a tua oração, já enviei o mensageiro, enviei um anjo até você. Ele teve problemas no meio do caminho, este anjo. Este anjo teve uma oposição no meio do caminho por espíritos malignos, mas venceu e trouxe a mensagem a Daniel, né? Então esses anjos, eles atuam ao nosso favor, como anjos malignos atuam contra nós, e isso é desde o princípio até hoje. Só vai acabar quando Jesus voltar, porque aí cada um recebe a sua condenação. E nós podemos sentir a presença desses anjos, né, junto conosco. Eu estava orando uma certa vez na casa de uma irmã, nós fomos para orar e eu me ajoelhei próximo ao sofá e começamos ali então a orar. E oramos, cantamos um louvor e começamos a orar. De repente eu percebi que do meu lado chegou alguém. Eu não vi o rosto, eu via só como se fosse uma névoa, algo branco, né, de uns 2 metros e pouco, alto, do meu lado. Chegou do meu lado. Dava para ver o formato de uma pessoa.
formato de uma pessoa. Nada de asas, nada disso. O formato de uma pessoa, todo branco, de cima e embaixo, todo branco, como se fosse uma névoa. Eu ali de joelho, orando, continuei orando. Eu vi quando ele estendeu a mão e colocou sobre o meu ombro. E eu sentia aquilo, sentia aquela mão vir aqui, e daí desapareceu. Ali, na hora que isso aconteceu, todos oraram mais alto, mais forte. E quando terminou a oração, eu fui contar essa bênção. Quando eu contei, todos disseram a mesma coisa. Que sentiram a presença de algo ali. Sentiram a presença de um ser espiritual ali. E todos ficaram maravilhados. Todos ficaram maravilhados. Porque só quem passa, irmão, nessa experiência sabe como é gostoso sentir isso, como é bom, como é bom. Da mesma forma que nós sentimos essa coisa maravilhosa quando você sente um anjo do seu lado, algo espiritual do bom, do bem do seu lado. Muitas vezes também você sente algo do ruim. Quando você chega num local que o ambiente fica pesado, você, opa, tem alguma coisa errada aqui. Você sente que aquele ambiente tem algo ali que não é do bem. Não é do bem. Porque você tem discernimento de espírito. Né? Então, nós vivemos no mundo angelical. A nossa visão é limitada, nós não conseguimos ver, porque estamos na carne, no corpo. Mas eles estão aqui, do nosso lado, lutando entre si, para que nós possamos alcançar as nossas vitórias. E muitas pessoas estão sendo atacadas e destruídas por esses seres malignos, porque não buscam a presença de Deus. Não buscam a presença de Deus. Buscar a presença de Deus não é só orar, ai meu Pai, fazer a vontade do Pai. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Então, buscar a Deus não é só orar, é seguir os mandamentos de Jesus, seguir os passos de Jesus, e aí nossa vitória é certa. Que o Senhor possa te abençoar, que o Senhor te dê alegrias, que o Senhor te dê entendimento cada vez maior da palavra, para que você possa trilhar nesse caminho de Deus, que é maravilhoso. Nós podemos fazer de tudo, amados. Tudo que é bom na presença do nosso Deus. Tudo que é santo na presença do nosso Deus. E ser feliz, que é importante. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.